Senhor Jesus, eu consagro a Ti essa live. Tu és bem-vindo, Senhor, nessa transmissão. Eu convido a Tua presença a tomar conta, a tomar o controle. Toca, Senhor, nos lábios da Tati, da Tua filha. Ministra nos nossos corações aquilo que o Senhor já ministrou no coração dela. Queremos aprender mais de Ti, queremos alimentar o nosso espírito. Tu és bem-vindo, Senhor, que a Tua palavra encontre terra fértil para frutificar no momento oportuno. Tu és bem-vindo, consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu vou ler Esdras no capítulo 1 e na NVI. O decreto de Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então, os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesouro Mitredate, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. O total foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 1.000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata, de qualidade inferior, e 1.000 outros objetos. Ao total, foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Ok. Então, primeiro a gente começa ali, vamos começar no começo. Nos primeiros versículos é a continuação, na verdade não é nem a continuação, é a repetição. Se você virar a folha, está escrito isso, os 3 primeiros versículos estão escritos em 2 Crônicas 36, 23. Então, sugere que é uma continuação de Crônicas, né? E Crônicas são as histórias dos reis, né? Enfim, o decreto de Ciro. Essa palavra foi muito interessante, porque é um capítulo onde diz a soberania de Deus, onde mostra a autoridade e o domínio de Deus sobre todas as coisas, sobre todas as nações, sobre todos os governantes, e sobre as profecias. A gente já estudou Jeremias, e ali em Jeremias foi quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas hoje começa a volta dos exilados da Babilônia para Jerusalém.
cumprindo a profecia de Jeremias. Jeremias 29:10, que Deus havia prometido que depois de 70 anos de exílio, o povo dele voltaria. Sobre Ciro. Ciro, ele começou a reinar em 538 a.C., tá? Em 700 alguma coisa antes de Cristo, Isaías profetizou sobre ele. Então, se você pegar lá Isaías 44:28, está escrito assim. Aqui. Isaías 44:28. Que diz acerca de Ciro: ele é meu pastor e ele realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. E continua falando de Ciro, no 45, do 1 até o 13. Deus, ali a palavra fala de Ciro, Isaías está falando sobre Ciro. Ou seja, Isaías, ele foi escrito em 700 e alguma coisa antes de Cristo. Então, quase 2 séculos depois, um século e pouquinho depois, aconteceu. Então, quando Isaías profetizou sobre Ciro, Ciro não tinha nem nascido ainda. Isso que eu achei interessante. Quando Ciro nasceu, já havia uma profecia sobre ele. Já estava escrito na palavra que ele seria o libertador. E lendo tudo que aparece aqui sobre Ciro na Bíblia, tem alguns trechos que fala que Ciro era o libertador, era o enviado. Ali a gente remete a Jesus Cristo. Ele aponta para Jesus Cristo. Assim, da mesma forma que Ciro foi usado para tirar o povo da Babilônia e levar de volta a Jerusalém, ele aponta para Jesus Cristo, que também nos tirou do mundo e nos trouxe a nossa terra natal, que é o reino de Deus. Ele também foi o nosso Salvador, o nosso libertador. Então, esse relato de Ciro também aponta para o nosso Senhor, tá? Jesus Cristo. Continuando um pouco aqui, então. Então, aqui foi palavra falada de Jeremias e palavra falada de Isaías. Gente, aqui já só no primeiro aqui, no primeiro versículo, no primeiro, segundo, terceiro versículo, já fala a fidelidade de Deus. Aquilo que Deus prometeu, ele cumpriu. Houve um tempo de 70 anos, mas Deus foi fiel e cumpriu. Então, é essa fidelidade de Deus. E ali fala no verso 1 ainda, que o rei da Pérsia, ele redigiu e divulgou essa proclamação. Significa que ele escreveu e foi falado para todas as cidades, porque era um reino. Então, todas as cidades onde estavam espalhados o povo, foi falado sobre isso. O decreto foi anunciado. E ali ele fala, né? O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra. Aqui ele está falando da soberania de Deus. Só que uma curiosidade, ele não adorava Deus. O Ciro, ele era pagão. E ele adorava um Deus chamado Marduk. Mas mesmo adorando o Deus chamado Marduk, nesse momento, nesse decreto, ele exaltou a Deus e reconheceu que Deus é o Senhor de todas as nações e de todos os governantes. E aqui ele fala a soberania de Deus. Deus deu-me todos os reinos. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, então aqui ele está falando. Então, todos... Deixa eu ver o que falou aí. Deus adorado por Ciro. Isso mesmo. Ai, perdi aqui agora. Pronto. Desculpa, gente. Então, ali ele anuncia. Então, havia o povo, ele foi espalhado por várias cidades. Então, ele foi falando esse decreto para todas as cidades, foi anunciando, né? Para que todo o povo pudesse voltar para Jerusalém. Alguns historiadores falam
que ele queria fazer isso não somente para o bem do povo, mas ele queria também agradar o povo judeu para que fazer as pazes com eles, né? Para que eles pagassem os impostos. Mas não é sobre isso que eu quero falar, porque Deus é soberano, então mesmo ele usando um governador pagão, a vontade dele prevalece e é o que Deus quis usar ele, né? Então, a intenção, a motivação dele hoje não nos importa. A gente como até uma vez eu escutei uma vez que quando Deus quer, até o diabo obedece, né? Mais ou menos assim. Então, para nós não importa a motivação que ele tinha ou quem era o Deus verdadeiro dele, para nós importa a soberania do nosso Deus. E aqui ele foi anunciando para todo mundo. Então, esse caminho da Babilônia, do reino, né, da Babilônia ali até Jerusalém, eram em torno de 4 meses de viagem. E havia todo mundo espalhado, como eu já falei. O que aconteceu? Quando ele falou sobre isso, você pensa, 70 anos que eles estavam na cidade, então eles já estavam construindo as suas vidas. Muitos já tinham as plantações, muitos já tinham os seus filhos, as suas casas, as suas terras, e muitos não quiseram ir. Então, quando aqui Ciro falou que estava libertando o povo, nem todos quiseram ir. E aqui fala, né, que então os líderes das famílias de Judá e Benjamim, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construção do templo. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata, de ouro, bens. Ou seja, olhando um contexto aqui, quando Deus dá a missão, Deus desperta no coração, né? Porque aqui ele falou, tanto no coração de Ciro, ele despertou lá no versículo 1, como aqui, aqueles que voltaram para Jerusalém para a reconstrução, o coração Deus despertou. Então, isso foi uma frase que me chamou a atenção. O coração de Deus, o nosso coração é despertado por Deus quando a gente recebe uma missão. Nem todos dizem sim ao chamado, porque todos ali já estavam livres, mas nem todos quiseram se sacrificar e ir para reconstruir. Então, aqueles que Deus despertou o coração, eles também receberam a provisão. Aí vem aquela frase, quando Deus dá a missão, ele também dá a provisão. Então, muitos vizinhos, aqui fala os vizinhos, não falam os vizinhos de outros povos, fala os judeus mesmos, os judeus que eram os vizinhos daqueles que queriam ir, entende? Não era outro povo, era o povo judeu mesmo, seus vizinhos, que os ajudavam com os bens, com dinheiro, prata, ouro. Por quê? Porque para essa missão eles iriam precisar de provisão, tanto para o caminho quanto lá para a reconstrução. Então, Deus pensa em tudo, né? Então, ele é fiel e esse estava o propósito. Deus usou aqueles, até me remetendo assim, sabe? Que eu viajei nessa palavra. Muitas vezes, até em relação a um ministério ou uma missão, que quando Deus chama um missionário, nem todos dizem sim para aquela missão, ou para aquela obra, ou para aquele ministério. Mas aqueles que dizem sim, eles precisam de provisão. Então, aqueles que estão confortáveis devem ajudar aqueles que renunciaram tudo e foram. Sabe? Eu senti essa palavra também falando sobre isso, da gente também ofertar para aqueles que estão renunciando tudo para fazer a obra de Deus. Seja um missionário, seja um ministério, seja aquele que vai estar abrindo mão da sua casa ou da sua empresa para cumprir um chamado, né? Então, eu achei isso importante também comentar. E também, como o Ciro aqui aponta para Cristo, isso também apontou em relação à salvação. Porque muitas pessoas
Também, Jesus já libertou todo mundo, mas nem todo mundo quer renunciar ao mundo, quer renunciar ao pecado para seguir a Cristo. Então, prefere também estar no mundo do que ir para Cristo, do que abandonar o pecado. Também eu fiz essa comparação. Enfim, é um capítulo assim que se a gente conseguir ler e meditar, o Espírito Santo ele pode ministrar de várias formas para as pessoas. Continuando. Então, além das pessoas ofertarem também, o rei ele também deu ordens que o tesoureiro ele devolvesse, ele desse para o povo todos os utensílios que foram levados para a Babilônia também por Nabucodonosor e que ele tinha colocado no templo do Deus dele, né? Então que fosse devolvido para o povo voltar para Jerusalém e restaurar o templo de Deus, né? Jerusalém. Então ali foi todo o que foi devolvido, né? O que foi enumerado ali, entregue para ele foram todos esses utensílios, que deu 5.400 utensílios de ouro e de prata. Quando eu estava lendo assim essa quantidade, eu comecei a ver sobre não só a fidelidade de Deus em dar, mas tudo que ele dá é dele. É como se tivesse contado, sabe? A gente tem que ter cuidado, responsabilidade para cada coisa que ele nos dá. Isso que eu fiquei sentindo, porque ali ele estava contando 30 tigelas de ouro, 1.000 tigelas de prata. Será que tudo aquilo que Deus dá, a gente é tão organizado assim, e tão responsável por tudo aquilo que ele nos dá? Porque você vê que ali esse povo todo estava lá num lugar estranho, esses utensílios estavam até servindo outro Deus, e foi restituído essas quantidades exatas, embora eu não sei qual é a quantidade exata que foi, né? Mas eu só me fiz pensar, nessa exatidão de quantidade. E isso me fez refletir sobre tudo aquilo que ele nos dá. Será que nós estamos sendo responsáveis por tudo que ele nos dá? Será que nós estamos usando da forma que deveríamos usar? Sabe? Isso me remeteu isso também, né? Essa organização, essa contabilidade, essa retidão também que eles tinham. E isso também me chamou a atenção. Então, tudo isso eles trouxeram, os exilados vieram, ou aqueles que Deus despertou no coração, eles vieram para Jerusalém e começaram a reconstruir. Então, aí vai seguir a lista dos exilados que voltaram e assim por diante, vai contar toda a história de como aconteceu. Era sobre isso. Sobre isso, daí a palavra de hoje é curto, né, o capítulo, mas eu acho que se você ler, você consegue identificar alguns pontos que pode ser ministrado em cada um, e é sobre isso. Agora, não sei se alguém gostaria de comentar alguma coisa. Não? Então, eu vou orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por sua fidelidade, reconhecemos a sua soberania, Pai, porque assim como o Senhor Deus usou um homem pagão para libertar seu povo, assim o Senhor Deus pode usar qualquer pessoa, Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, e o Senhor pode usar qualquer pessoa, Pai, para cumprir o teu propósito. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra venha a ser ministrada no coração de cada um, Pai, nesta noite, em todos os outros dias que as pessoas estarão ouvindo também, Senhor Deus, esse vídeo, mas que essa tua soberania, a tua fidelidade seja reconhecida, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por cumprir a sua promessa, por cumprir a sua palavra, e te pedimos que o Senhor Deus venha nos incentivar, Pai, a esperar também pelas tuas promessas e a crer, Senhor, que tu és Deus.
E quando o Senhor Deus nos chamar, ó Pai, que a gente não tenha medo de nos sacrificar, de abandonar o pecado e seguir essa liberdade com que Cristo nos libertou. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa palavra e que essa palavra venha nos libertar. Em nome de Jesus, amém. Amém? Boa noite, então, Deus abençoe a todos. Boa noite.